E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de questões comentadas sobre a nova lei de licitação, um assunto muito importante para as provas. Serão cobradas provas parte 4. Me siga no Instagram, se inscreva aqui no canal. Aqui, questão elaborada por mim. Você pode ler, reler com calma a questão, né? Não precisa ter pressa. E vamos lá. Do tocante à Lei 14.133 de 2021, nova lei de licitação, julga o item seguinte. Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta lei as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar número 123 de 2006. Nas contratações com prazo de vigência superior a 2 anos, esqueci de colocar aqui no plural, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nesta lei. E aí, item certo ou errado? Depois vou corrigir aqui no material anos. Vamos para a resposta. Errado. Aqui o artigo 4º, vamos para o parágrafo 3º. Nas contratações com prazo de vigência superior ao que? A 1 ano. Cuidado que as bancas adoram alterar para induzir o candidato ao erro. É 1 ano e não 2 anos. Será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Aqui eu coloquei observação. Quando houver prazo, situação que indique semana, mês, ano, o ideal é grifar, igual foi feito aqui, ó. Pois as bancas costumam fazer alterações para levar o candidato ao erro nesses detalhes, nesses pormenores. Então, em muitos casos, as bancas, por exemplo, no caso que pode colocar 2 anos, 3 anos, por exemplo, direito penal é prazo de 15 dias, e aí ao invés disso coloca 30 dias, e sempre vai alterando. Porque para o candidato é muito complicado, porque tem que ler leis, estudar, não tem que decorar o artigo inciso, mas tem que decorar as palavras-chave, que são as que as bancas podem alterar para levar o candidato ao erro. Só que quando se trata de prazos, você tem que memorizar. Então se torna mais complicado a memorização. Então muitas das vezes a banca altera, às vezes, por exemplo, algo diz respeito a janeiro e coloca fevereiro, ou então diz respeito a junho e coloca julho e tal. Então tem que ter muito cuidado nesses pontos. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade, eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei número 4.657 de 1942, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí, item certo ou errado? Perdão que eu estou com a garganta muito ruim, mas vamos assim mesmo. Às vezes você fala, poxa, mas essa questão está muito grande, mas às vezes a banca coloca uma questão grande mesmo. Meu objetivo aqui, dessas questões que eu elaboro, é facilitar o estudo da lei seca. Você tem a maior facilidade em estudar e compreender a lei seca. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Na aplicação desta lei serão observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, cuidado. A banca às vezes coloca o que? Pessoalidade, porque a pessoa vai assim na rapidez, lê com rapidez e acaba às vezes escorregando a casca de banana. Então, legalidade da impessoalidade. Cuidado, que aí já teve casos que a banca colocou pessoalidade e a pessoa passou batido. Então, no caso aqui é impessoalidade. Da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei 4657 de 42. Aqui tem um lembrete. Procure dar ênfase em palavras que a banca pode alterar para induzir o candidato ao erro. Quando você estudar a lei seca, regimento interno, faça como se fosse examinador de banca, isto é, em quais pontos você alteraria para levar o candidato ao erro. Por exemplo, aqui é um ponto interessante. Poderia, por exemplo, ao invés de colocar da impessoalidade, colocar pessoalidade. Eu te garanto que muitos passariam batidos e acabariam errando a questão de vacilo. Então, quando você for estudar a lei seca, imagine como se você fosse examinador. As contratações com prazo vigente superior ao quê? O que você alteraria aqui para levar o candidato ao erro? Então, e como é que você vai saber? Resolvendo inúmeras questões de provas com gabaritos comentados, você vai pegando as manhas de cada banco. Isso é muito importante. Saber como estudar com simplicidade e eficiência. Para fins desta lei, considera-se órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. E aí, será que é isso mesmo? Vamos para a resposta. Correto. Artigo 6º. Para fins desta lei, considera-se, inciso 1, órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Então, órgão integrante, estrutura, administração pública. Você não tem que decorar o inciso todo. Você procura memorizar as palavras-chave. Depois voltaremos aqui e você vai entender melhor. Então, vamos para a próxima questão. Lembrando, órgão, integrante, estrutura, administração pública. Órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Para fins desta lei, considera-se entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E aí, será que é isso mesmo? Vamos para a resposta. Então, correto. Entidade dotada personalidade jurídica. Entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Entidade dotada personalidade jurídica. Órgão, integrante, estrutura, administração pública. Por isso que é importante, às vezes, a banca inverte, a banca coloca, por exemplo, órgão, unidade de atuação dotado de personalidade jurídica. E coloca, por exemplo, entidade, unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Então, às vezes a banca faz essa inversão para confundir o candidato. Então, memoriza as palavras-chave que irá ajudar bastante aí nos seus estudos. Para fins desta lei, considera-se administração pública, administração direta e indireta da União, dos Estados, do DF e dos municípios, excetuadas as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público, e as fundações por ele instituídas ou mantidas. E agora, será que está certo isso daí? Vamos para a resposta.
errado. Para fins desta lei, considera-se a administração pública, a administração direta e indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios, inclusive, cuidado, muito cuidado, inclusive é o mesmo que assim como, inclusive é completamente inverso a excetuado, salvo, exceto, e como que está lá? Excetuadas, ó. Então, inclusive, ou seja, assim como as entidades com personalidade jurídica, do direito privado, etc. Então, excetuado, que às vezes a banca coloca essa palavra porque é uma palavra que poucos conhecem, é da área do direito em si. E se for o CESP, a pessoa sabe a questão, mas não sabe o significado da palavra. E aí, às vezes, errado não acerta. Então, às vezes, o candidato acaba perdendo, às vezes, um ponto muito importante para ficar dentro do número das vagas, né, na classificação. Excetuado equivale a salvo, exceto, ou seja, significa salvo, exceto. Então, aqui a observação: procure ter um bom vocabulário. Haja visto o fato de que as bancas costumam usar palavras que para muitos são desconhecidas. Então, apesar de ser chato, é muito importante. E é isso aí. Não desista, porque a sua aprovação chegará. Não olhe para a quantidade de vagas, o número de candidatos. Dê o seu melhor. O que tiver de ser, será. A fila anda e sua vez chegará. Não foque no cansaço, mas se imagine onde você sonha estar. Sabe que vai dar tudo certo. E logo darei continuidade aqui nos vídeos aqui referentes a esse assunto muito importante. Então, isso aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!